queridos alunos do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, que é referente à terceira semana do nosso PET 3, do nosso Plano de Estudo Tutorado 3. O nosso componente curricular de hoje é matemática e o tema da nossa aula de hoje é elaboração de problemas de multiplicação. Uma das principais funções da matemática é resolver problemas. Para criar uma situação-problema, temos primeiro que ter as informações. Diante dessas informações, nós podemos ter variadas situações. Essas situações poderão ser de comparação, de distribuição. Nós podemos comparar, distribuir e juntar. Eu preparei para vocês o vídeo indicado pelo PET para vocês assistir o vídeo e ir para as nossas atividades. Vamos lá? Olá, tem aluno aí? Essa dica é para os alunos, mas se você que está me assistindo é professor ou professora, você sabe que para o ano de 2019 a gente tem que estar sabendo tudo sobre a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu preparei um curso especialmente para você saber tudo o que precisa saber. O link está aqui embaixo na descrição. Hoje eu vou falar de resolução de problemas ou desafios matemáticos, como você preferir chamar. Às vezes os alunos me falam que eles sabem fazer as operações, mas têm dificuldade na hora de interpretar, na hora de resolver os problemas. Então, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para você é: mire na pergunta. Leia primeiro a pergunta, depois você volta no problema e vê tudo que ele está dizendo, a história toda que ele conta, os dados todos que ele tem. Primeiro, leia a pergunta, assim você já vai ler o problema, sabendo o que é que você vai ter que descobrir. A segunda dica é: anote os dados. Dados, aqui eu desenhei um dadinho, mas os dados são as informações, certo? Anote os dados fora do problema. Faça uma anotação lá onde você tem para fazer as operações, faça uma anotação de todos os dados que são importantes para você responder aquela pergunta. Outra dica muito importante, que às vezes os alunos não fazem: desenhe e calcule. Sempre que for possível fazer um desenho, desenhe. Não estou falando isso para a turminha de primeiro ano, não. Se você está no quinto, se você está no sexto, não interessa. Desenhe sempre que o problema ele trouxer para você alguma coisa que você acha que dá para desenhar. Teve uma questão no concurso para professora que eu só consegui fazer porque eu desenhei. Porque na hora que a gente lia, ela era super difícil. Eu fui desenhando o que estava dizendo e ficou super fácil. Então, desenhe e calcule, mesmo que seja uma conta fácil, uma operação que você consegue fazer mentalmente. Na hora de resolver o problema, faça a operação no caderno para você ter certeza, principalmente se a atividade for avaliativa. No final, depois que você leu a pergunta, gente, não é ler só a pergunta, lê a pergunta primeiro, depois lê o problema todo. Leu a pergunta, leu o problema todo, anotou os dados, desenhou e calculou, volte na pergunta, leia novamente a pergunta, porque a pergunta vai te ajudar a formular a resposta. Quando você faz um problema na escola, não basta você fazer a operação certa, você tem que saber responder corretamente. Então, leia novamente a pergunta, ok? Às vezes, quando a gente vai fazer um problema, resolver um problema, a gente tem a impressão de estar faltando informação. Isso pode ser porque uma das informações é uma condição contida na pergunta, e isso pode acontecer quando tem mais de um raciocínio no problema. Eu vou virar a página para ficar melhor para enxergar. Então, se você tem a sensação que falta uma informação no poema,
no problema, o problema pode ter a condição na pergunta. Por exemplo, olha só. Em uma sala de aula, metade das crianças são meninas. Quantos são meninos se a sala tem 28 crianças? Então, olha só. Aqui, a condição está na pergunta. A condição 28 crianças, isso aqui é um dado que geralmente aparece lá no texto do problema. E ele apareceu aqui, olha, como uma condição, se. Então, para você resolver, você precisa de um dado que já está lá na pergunta. Uma outra situação onde a gente tem a sensação de estar faltando informação é quando o problema exige mais de um raciocínio, mais de uma conta, mais de uma operação. Júlia comprou uma camisa de R$25 e um par de meias de 15. Ela pagou com uma nota de 50. De quanto foi o troco? Para saber troco, eu tenho que subtrair o que ela gastou do que ela pagou. Então, 50 menos o que ela gastou. Só que aqui eu ainda não sei quanto ela gastou, então eu tenho que fazer 25 mais 15, vai dar 40. 50 menos 40 é o troco que ela vai receber. Então, quando você tem a sensação que está faltando uma informação, vá na pergunta, deve ter a condição, ou procure o que você precisa saber, se o problema te dá condição de descobrir sozinho, ok? Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Espero que você venha estudar comigo, deixe um like, se inscreva no canal. Um grande beijo e até a próxima! Atividade número 1. Leia o problema a seguir. Ontem, Cecília comprou 5 pães doces na padaria para a família comer no café da manhã. Quantos reais ela gastou nessa compra? As informações que aparecem no texto são suficientes para você responder a pergunta do problema? Registre sua resposta. A atividade B. Reescreva o problema adicionando a informação que falta. Depois resolva e escreva a resposta do problema. Número 2. Observe o quadro abaixo com os preços dos produtos. A partir das informações do quadro, elabore um problema para alguém de sua família resolver, usando multiplicações. Registre abaixo o problema e a resolução. Número 3. Elabore e escreva o problema a partir da seguinte resposta. João fez 8 pontos no jogo de boliche, 2 vezes mais que o total de pontos de Ronaldo. Atividade número 4. Elabore e resolva o problema sobre as quantias que 2 irmãs conseguiram economizar em um mês. Nesse problema, Francisca economizou 3 vezes mais que o valor que Milena conseguiu economizar. O espaço abaixo, vocês vão colocar a operação, a estratégia e a estratégia de cálculo. Boa sorte, faça suas atividades com bastante capricho e atenção.